Oi, pessoal. Então, vamos lá. O prof vai gravar a aulinha de hoje, tá? Ainda falando sobre gases, agora a gente vai fazer exercícios. Vamos lá. Vamos pegar a... Vamos pegar a apostila de vocês lá na página 47, que a gente vai falar agora sobre as isotermas, isobáricas e isovolumétricas. Vamos lá. Então, vamos lá. Atividades, página 47, exercício 1. Os frascos a seguir contêm o mesmo número de moléculas de uma amostra gasosa sob temperatura constante. Opa, ele falou algo importante. Temperatura constante. Então, é uma isotérmica. Isotérmica, vamos pensar. Porque a gente tem pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1. Isso é para os gases, lembra ideais que a gente está estudando, como se eles fossem perfeitos? P2 vezes V2 dividido por T2. Como a gente fala de uma isotérmica, então a temperatura é constante. Esquece a temperatura. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Sempre que eu tenho uma isoterma, ou seja, a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. O que é isso? Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Sempre que eu falo em pressão e volume variável e temperatura constante, quanto maior a pressão, menor é o volume. Eles têm o mesmo número de moléculas. Qual deles apresenta maior pressão? Opa! A substância que apresenta uma maior pressão, desses 4 frascos aí, é a que tem o menor volume. Então, vai ser o frasco 1. Então, qual deles apresenta maior pressão? Frasco 1. Pois pressão é inversamente proporcional ao volume. Inversamente proporcional ao volume. Vamos escrever ali, né? Ao volume. Ou seja, para que tenha maior pressão, tem que ter menor volume, e o menor volume é o frasco 1. Estamos falando de uma isotérmica, por quê? Porque a temperatura é constante, ou seja, ela não muda, ela não está variando. Vamos para o próximo exercício. Certa massa gasosa, a 0 graus Celsius, exerce a pressão de 1 atm e ocupa um volume de 30 litros. Calcule a pressão exercida por essa mesma quantidade de gás sob temperatura constante quando o volume for 60. Temperatura constante, a temperatura não influencia, então a gente está falando de uma isotérmica. Isotérmica, a pressão vezes o volume do início é igual à pressão final vezes o volume final. Não entra a temperatura porque a temperatura é constante. No início tinha-se 1 atm e 30 litros. Então, vamos colocar aqui, ó, a pressão era 1 e o volume 30. 1 vezes 30. Igual. Ele quer saber qual é a nova pressão. Então, qual é a pressão lá no final se o volume for igual a 60. Os dois volumes estão em litros, então eu posso usar os valores do jeito que estão. Prof, se um dos valores estiver em litro e o outro em centímetro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar todas as unidades iguais, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. 1 vezes 30, 30. O 60 está multiplicando, passa lá embaixo, dividindo. 30 dividido por 60, ou corto zero. 3 dividido por 6 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Essa é a pressão 2, é a pressão final. 0,5 o quê? Qual é a unidade?
Eu vou ver qual é a unidade da pressão no início, ó, em ATM. Então, a resposta final é 0,5 ATM. Qual é a pressão exercida quando o volume for 30 litros? 0,5 ATM. Essa é a pressão. Então, não tem segredo, é só eu achar o que é constante, o que não muda, certo? Então, vamos para a próxima. 3. Lembrando que a gente está na apostila, tá? Lá onde fala atividades. Um balão de 20 metros cúbicos de ar a 27 graus Celsius em 1 atm é aquecido sob pressão constante. Opa, pressão é constante, então é uma isobárica. Se a pressão é constante, ela não influencia. Então, vai ser aqui, ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Nesse caso, a pressão não entra na conta. Determine a temperatura do balão quando a amostra gasosa ocupar 40 metros cúbicos. Então, tinha 20 e agora 40. Então, tinha 20 metros cúbicos, era o do início, e agora é 40. A temperatura de 27 graus Celsius é a temperatura no início. Lembra que a gente disse que a temperatura sempre é utilizada de Kelvin, temperatura em Kelvin, porque não tem valor negativo, é uma temperatura absoluta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele valor e vai somar a 273. Então, vamos lá. 27 mais 273, para achar em Kelvin. E vai dar 300. Então, no lugar do T1, a gente coloca 300. E o T2 a gente deixa aqui embaixo, que é o que a gente vai encontrar. O que a gente faz agora? Matematicamente, a gente multiplica cruzado. T2 vezes 20, 20 T2. 40 vezes 300, 4 vezes 3 é 12. Copio os 3 zeros. Agora, o 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ser, T2 vai ser 12.000 dividido por 20. Corto o zero aqui, vai ser 1.200 dividido por 2. Temperatura 2 vai ser igual a 600 Kelvin. Não esqueçam que a gente está usando temperatura em Kelvin. Então, a temperatura vai ser 600 kelvins. Essa é a temperatura final. Difícil? Não, né? Então, vamos para a próxima. 4. Um balão cheio de gás propano ocupa um volume de 600 litros a 27 graus Celsius. Ao ser resfriado a 7 graus, o balão sofre uma contração. Qual o volume dessa contração em litros? Considere que o gás não se liquefaz sobre resfriamento. Falou sobre pressão? Não falou sobre pressão. Quando ele não cita pressão, nem a inicial, nem a final, isso quer dizer que não houve alteração na pressão, que ela é uma isobárica, que a pressão não é importante. Então, vamos lá. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2 sobre T1. Essa seria a reação global. Como ele não falou nada de pressão, pressão não vai influenciar, risca a pressão. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O volume no início era 600 litros. A 27 graus Celsius, 27 mais 273, 300 Kelvin. Igual, resfriado a 7 graus, 7 mais 273, 280. E vamos achar qual é o volume final. Vamos multiplicar cruzado, né? Como se fosse uma regrinha de 3. Aí, ó. Posso também cortar aqui antes, ó, e fazer 3V2 é igual a 6 vezes o 280. Quanto que vai dar 280 vezes 3? O povo aí que tá com a calculadora em mãos. Deixa eu ver aqui.
Vamos fazer a minha aqui, 280 vezes 3, 840. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos dividir 840 por 3. Opa, não, é 280 vezes 6, né? Então, cruzado é 6 vezes o 280. 280 vezes 6, vai dar o dobro, né? Vai dar 1.680. Vamos lá, 1.680. Aí, divide por 3. 1.680 dividido por 3. 560 é o volume. Qual é a unidade? Vamos ver qual era a unidade do volume 1. Volume 1 foi dado em litros, então o volume 2 também será dado em litros. Certo? Então, 560 litros. Para a próxima. 5. Os frascos a seguir, do mesmo volume, tudo do mesmo volume, ó, frasco 1, 2, 3 e 4, contém a mesma quantidade de amostra gasosa, a mesma quantidade de gás. Qual deles apresenta a menor pressão? Justifique. Então, o volume é constante, eu tenho uma isocórica ou isovolumétrica. Se o volume é constante, é porque ele não importa. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Sempre que eu tenho pressão e temperatura, eles são proporcionais. O que isso quer dizer? Quando eu aumento a pressão, eu automaticamente vou aumentar a temperatura. O que apresenta maior... ele quer o de menor pressão, é o que tem a menor temperatura. Qual deles apresenta menor pressão? Se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. Eles são proporcionais. Então, menor pressão, menor temperatura. 273 Kelvin é o frasco 1. Então, vamos escrever aqui. Frasco 1. Pois pressão e temperatura são proporcionais. São proporcionais. Proporcionais. O que é isso? Quando eu aumento um, aumento o outro. Quando eu diminuo um, diminui o outro. Acabou. Certo? Vamos para a próxima. Questão 6. A pressão de 6 atm e a temperatura de 900 Kelvin, certa amostra gasosa sofreu uma transformação isocórica. O que é isocórica? Volume constante, então volume não importa. Até que essa temperatura se reduzir a metade. Metade de 900 Kelvin, 450 kelvins. Qual vai ser a pressão final? Então vamos ver. P1 sobre T1, já que o volume é constante, ele não entra, igual a P2 sobre T2. 6 dividido por 900 é igual a pressão final sobre 450. Quando a gente tem isso daqui, a gente tem um cálculo cruzado. Então, vamos colocar aqui. 900 P2 vai ser igual. Vamos ver quanto que dá 6 vezes o 450 na nossa calculadorinha. 450 vezes 6. 2.700. O 900 está multiplicando, passa dividindo. Então, a P2 vai ser 3. 3 o quê? Vamos ver qual é a unidade da P1. ATM. ATM. Claro que, como a gente acabou de dizer que é proporcional, se eu dividir a temperatura pela metade, automaticamente a pressão também será dividida. Vamos para 7. Em um dia de inverno, colocou-se uma amostra de ar nas condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão, eu tenho 0 graus Celsius e 1 atm. Isso é a condição normal de temperatura e pressão. Qual será a pressão dessa amostra após ser transportada no mesmo recipiente para um ambiente a 60 graus? Mesmo ambiente quer dizer que o volume é
constante, quer dizer que no mesmo recipiente, quer dizer que o volume não mudou. Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. P1, 1 atm. Temperatura 1 é 0 graus Celsius, mas tem que ser em Kelvin, então 273. P2 é o que quer saber, certo? Temperatura 60 graus Celsius, 60 graus Celsius tem que usar em Kelvin. Então, eu tenho que somar a esse 60, 273. Então, vamos ver, 273 mais 60, vai dar 333. Agora, a gente multiplica cruzado. 273 P2 é igual a 333. O 273 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos lá. Vamos fazer bonitinho. 333 dividido por 273. Vai dar 1,22. 1,22 o quê? 1,22. Vamos ver a P1 sai em que unidade? ATM. Então, 1,22 ATMs. Então, tá vendo que os cálculos de gases não são difíceis, não são, né, o monstro, porém, tem que lembrar da equação dos gases ideais e quando alguma coisa é constante, aquela unidade não entra. Vamos lá. 8 e a última do dia, tá? Determinada massa de gás hélio ocupa um volume de 12 litros a uma pressão de 3 atm e a 27 graus Celsius. Valores iniciais. Qual será o volume ocupado pela mesma massa gasosa quando a temperatura atingir 327 graus Celsius e a pressão diminuir em 2 atm? Então, era 3, diminuiu 2, ficou 1. Aqui não tem nada constante, tudo muda. Então, eu vou utilizar a equação geral dos gases, onde eu utilizo todas as variáveis do gás, pressão, volume e temperatura. Pressão no início era 3, volume era 12, e a temperatura era 27, mas tem que sair em Kelvin, então soma 273, vai dar 300. Pressão diminuir em 2 atm. Se era 3, diminuiu 2, ficou 1. Volume V2 é o que quer saber. E a temperatura atingir 327 graus Celsius. Como tem que ser em Kelvin, eu vou pegar esse 327 e vou somar 273. 600 Kelvin. Vamos lá? 3 vezes 12, 36. 36 dividido por 300. 1 vezes V2 vai dar V2. V2 sobre 600. Vamos multiplicar cruzado. 300 V2 vai ser igual a 600 vezes 36. 21.600. Agora, o 300 está multiplicando, passa dividindo. V2 vai ser igual a 72. 72 o quê? Vamos ver como é que a V1 foi em litros. Então, V2 é 72 litros. Qual será o volume ocupado? 72 litros. Certo? Por hoje é só, tá? Esses exercíciozinhos aí para fixar bem. Amanhã a prof tá de volta com vocês ao vivo, se Deus quiser. Beijinhos. Tchau.